Tu com certeza já ouviu aquela frase que diz que o óbvio precisa ser dito, né? E a gente não se dá conta, talvez, de que o quão impactante é isso no nosso dia a dia, né? Eu vejo isso como a minha vida, por exemplo, né? Quantas vezes eu tive que falar o óbvio para as coisas poderem fluir e aí sim acontecer, né? Porque justamente o óbvio para mim não é o teu óbvio, né? E eu vejo no meu dia a dia, assim, em muitas situações eu já passei por isso, que é o fato de as pessoas esperarem do outro algo que é óbvio para elas, né? E isso acaba atrapalhando muitas relações, tanto profissionais e pessoais. Então, assim, óbvio que tudo tem seu jeito de se lidar com isso, né? Então, tem a sua paciência, a sua educação, o seu jeito não pode ser de uma forma grosseira a forma de se falar isso. Eu acho que às vezes a gente acaba escorregando nisso, tratando até com uma certa ignorância na hora de falar esse óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito, né? De uma forma mais educada, de uma forma mais tranquila, só que ele precisa ser dito até pro nosso bem. Porque daqui a pouco a gente tá ajudando o outro, mas primeiramente pra gente ser egoísta um pouquinho, assim, entender que a gente tá se privando um pouquinho e fazendo bem pra nós mesmos. Então, assim, pô, emprestou um dinheiro, a pessoa tá demorando a pagar, né? É um exemplo. A gente falar, olha, eu preciso daquele dinheiro de volta, ou isso já na largada do empréstimo, mas, enfim, é um exemplo só. Existem vários, mas o óbvio precisa ser dito e isso ajuda a gente no dia a dia, porque nem sempre o óbvio para nós é o óbvio para o outro, né? Às vezes o cara é meio folgado e aí as coisas que não são óbvias para ele é pra gente. Então, se tu tem esse problema de dizer o óbvio para as pessoas, tem que começar a dizer, como eu falei, com um pouquinho de bom senso, educação, tranquilidade. Então, no nosso dia a dia, o óbvio precisa ser dito. É uma frase meio clichê, a gente já ouviu muitas vezes, eu tenho certeza que tu já ouviu, mas a gente precisa sempre resgatar um pouquinho, porque o óbvio precisa ser dito, e isso para qualquer assunto, né? Tanto uma pergunta óbvia, enfim, não espere que o outro daqui a pouco tá pensando mesmo que tu, ou vai tirar as mesmas conclusões, que no fim isso aí pode virar uma frustração, pode virar uma dor, pode virar uma quebra de relacionamento. Então, se tem que perguntar perguntas, tem que dizer disso com maior educação, tranquilidade. Então, isso é uma das coisas que no meu dia a dia me ajuda muito e pode ser que no teu dia a dia também te ajude, facilite, porque o óbvio precisa ser dito e quanto mais a gente poder praticar isso, mais fácil vai ficando e nosso dia a dia vai melhorando. É isso. Então, diga o óbvio, né? E quando é uma pergunta óbvia, pergunte, não guarde para ti, porque isso ajuda nas relações, tanto profissionais, tanto pessoais. E se tu daqui a pouco exerce um cargo de liderança, de supervisão, enfim, tu exerce alguma liderança no teu dia a dia, então isso aí é duas, três vezes dobrado. Então tu tem que ter esse cuidado muito mais ainda, porque aí tu tem pessoas que estão se inspirando em ti, tu tá sendo exemplo para elas, então se for levar para esse lado mais profissional, aí tu tem que dobrar o peso disso aí, porque aí sim que fica mais importante tu saber que o óbvio precisa ser dito. Mas é isso, assim. Acho que quanto mais consciência a gente tiver disso, mais a gente entender, assim como eu melhoro minha vida tomando esse cuidado, tu também adotar essa postura com certeza vai te ajudar. Então é isso, o óbvio ele precisa ser dito.